Oi pessoal, tudo bem? Eu estou gravando esse selfie aqui para vocês, né, da disciplina de Sociologia da Educação, para que a gente possa debater um pouquinho a questão do neoliberalismo na educação, ok? Mas para falar de neoliberalismo, convém a gente voltar um pouquinho no tempo, lá para o século XIX mais ou menos, que é o momento em que eu tenho o liberalismo acontecendo, e um liberalismo com um certo requinte, em que as empresas já estão abrindo capitais, já estão surgindo as bolsas de valores como uma lógica de investimento e por aí vai. Em termos de base teórica, então o neoliberalismo ele nada mais é que um liberalismo que foi repaginado, ok? Então por isso que eu quero, né, fazer essa reflexão um pouco anterior aí, para passar por alguns momentos importantes do desenvolvimento sociopolítico econômico dos países do mundo, porque são esses desenvolvimentos que acabam desembocando no modelo neoliberal. Então, voltando no tempo, né? Lá no século XIX, eu vou ter então um amadurecimento das ideias liberais plenas, no sentido do que Adam Smith está propondo, né? Amparado muito no que os teóricos da política estão colocando, né? Desde lá Maquiavel praticamente, né? Um modelo em que a pessoa ela é fadada pelo seu próprio destino, é ela quem determina esse seu destino, não há nenhum tipo de interferência do Estado que possa reorganizar essa ideia, né? Os mercados com aquela dita mão invisível, né? Ele mesmo se autorregulamentando, e assim a coisa vai se construindo, né? Desde o século XVI, XVII, chega aí o Adam Smith, passamos pelo XVIII, as ideias iluministas, a Revolução Burguesa, né, de 1789, Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, e na medida que a burguesia consegue ter o seu poder político e não só econômico, o que vai acontecer? Ela vai imprimir esse modelo, né, para o mundo, de forma que no século XIX eu tenho já esse modelo liberal, vamos dizer assim, com um liberalismo mais clássico, bem apurado, ok? Então a gente chega no século XIX com essa ideia de que o indivíduo é culpado pela sua própria sorte muito clara na cabeça das pessoas. Inclusive, isso é o que dava base para que os estados nacionais não investissem na vida das pessoas desvalidas socialmente, né? Fazer isso, né? Lembrem-se, né, da ideia do darwinismo social. Fazendo isso, o que aconteceria? Eu estaria ajudando os piores da minha espécie, né? Lembrem-se lá que a teoria do Darwin é a teoria da evolução das espécies, que acontece a partir dos melhores de cada espécie que sobrevive aos solavancos naturais do planeta. Então, a mesma medida de pensamento era dada para o ambiente social. Então, se o Estado ajudasse as pessoas que não conseguiram por si mesmas uma boa vida, um bom desenvolvimento particular dentro dessa esfera, né, do mundo capitalista liberal, essas pessoas eram as piores das espécies, da nossa espécie, então o Estado não deveria ajudar, porque senão esses piores, né, se misturariam com os melhores e a nossa sociedade, a nossa raça, ela estaria fadada ao fracasso. Esses que são os piores e que não se adaptam ao modelo liberal deveriam sim morrer de inanição que fosse, mas, né, no caso, não deveriam sofrer nenhum tipo de ajuda por parte do Estado, ok? Então, esse modelo, durante o século XIX, virada do XIX para o XX, era muito forte, ainda era muito forte no mundo inteiro, né? E esse modelo todo, né, acaba caindo por terra quando, lá em 1929, né, já no século XX, acontece uma crise dentro da Bolsa de Valores de Nova York por conta dessa mão invisível, né, de que regulamentaria a economia e a vida das pessoas, no sentido de que o Estado não deveria intervir em nenhuma das esferas que não fosse das atribuições apenas do Estado. Então o Estado deveria cuidar da Constituição, deveria cuidar dos seus políticos, das leis que seriam organizadas para que as pessoas pudessem sobreviver, mas não tratar da economia, propriamente dito. Não tratar, então, dos desvalidos da sociedade.
não regulamentar de fato, pondo o dedo lá dentro das questões de regulamentação da vida, como trabalho, ensino, saúde, transporte. Não, o Estado deveria se retirar daí, porque tudo isso era um negócio e esse negócio deveria ser desenvolvido a partir dele mesmo. Então, por conta dessa ideia, dessa mão invisível que o Estado, ele mesmo se regulamenta, as empresas passam a emitir títulos podres delas mesmas. O que são esses títulos podres? São pedaços de uma empresa, que são as ações, e que não tem valor nenhum. Só que assim, as pessoas foram lá e compraram papéis, né, que são pedaços das empresas, ações das empresas, sabendo que não valiam nada? Não. Os donos das empresas perceberam que faltava dinheiro, dizia que a empresa que valia X, na verdade, valia 2x. Então essa parte a mais que não tinha valor real, mas que como o Estado não regulamentava, era fácil do empresário inventar e bater o pé e dizer que aquilo valia de fato, né, passaram a ser vendidas. Quando as pessoas no mercado de ação começaram a perceber que esses papéis, né, que eles compraram achando que tinham um valor, não tinham valor real, porque a empresa valia X e foi vendido 2x de ações, né? Quando eles perceberam isso, eles todos começaram a vender, né? E a empresa só valia X, então como que ela vai pagar os 2x de papéis que existiam no mercado? Consequentemente, a empresa teve que acabar com o seu capital líquido, né, dinheiro, teve que vender todas as suas máquinas, vender os seus prédios, né, instalações, etc. e tal, vender tudo que possuía para pagar ou tentar honrar esse pedaço da empresa que não existia, né? E não conseguiram devolver o dinheiro para quem investiu. Consequentemente, quando os outros investidores ficaram sabendo disso, todo mundo começou a vender, as empresas começaram a fechar, consequentemente, as empresas que não fizeram isso, né, começaram a fechar também, porque quando as empresas fecham, causa desemprego, desemprego causa falta de dinheiro causa falta de consumidores e, consequentemente, então, essas outras empresas não tinham para quem vender, começaram a quebrar também. Então, gente, foi um movimento em que teve uma quebradeira geral, principalmente nos Estados Unidos, né? Mas isso acabou contaminando o resto do mundo, porque os Estados Unidos, né, eles são compradores, por exemplo, de matéria-prima. Então, os países que vendiam matéria-prima deixaram de vender matéria-prima, porque as empresas fecharam. Não tinha por que comprar matéria-prima. Então, foi uma quebradeira total. As pessoas começaram a morrer de frio, porque é um país temperado, né? Sobretudo os países industrializados, que já estavam nessa lógica liberal, né, meio que ferrenha, do Adam Smith, como eu já comentei. Todo mundo começou a quebrar, países gelados, as pessoas começaram a morrer de frio na rua, morrer de fome, né? Crianças morrendo aos montes. Consequentemente, os estados nacionais passaram a tentar pensar numa saída para essa crise e começaram a refletir que, né, não dá certo esse modelo liberal. O mercado gerenciado por ele mesmo causa esse tipo de distorção, né, de empresários não comprometidos com a verdade, que querem, sobretudo, ter o seu lucro e dane-se todo o resto, e se a gente deixar do jeito que está, as coisas vão continuar do jeito que está, né? A gente salva as empresas, tal, mas daqui a pouco elas vão quebrar de novo. Precisamos de um novo modelo de pensar a política socioeconômica dos países. E a saída foi dada através desse cara aqui, que eu vou pegar o livro aqui, ó, o John Maynard Keynes, né? Esse cara aqui é o que veio a dar uma resposta, né? Ele era economista, tal, administrador, e ele começou a dar vazão às suas teorias, né? Que o capitalismo passa sempre por uma crise cíclica e que o Estado se retirando totalmente da economia dá bode. Por quê? Porque os empresários estão comprometidos com o lucro, né? Coisa que os próprios estados já tinham percebido. O Keynes vem e prova, né, teoricamente, por A mais B, que, de fato, isso era uma realidade, né? Deixa eu colocar o Keynes aqui de volta. E o Keynes falava, então, que
um Estado, para que pudesse funcionar, para que pudesse dar vazão, né, para a sociedade acontecer de forma minimamente tranquila, era um estado de bem-estar social, né, welfare state, né, é um estado em que, mesmo não precisando realizar algumas obras, mesmo não precisando ter empresa dentro dele, as empresas estatais, no caso, né, o Estado deveria promover todo esse tipo de ação para que as pessoas pudessem ter uma vida digna dentro dos países. Então, é um Estado que é bem paisão, que abraça as pessoas, que tem um fundo social forte, né? Então, esse estado de bem-estar social que vai surgir também nos Estados Unidos com muita força, vai começar a fazer coisas do tipo assim, pontes, né, que deveriam ser feitas, sei lá, daqui 30 anos por causa do trânsito. Não, vamos fazer agora para dar emprego. Ao invés de colocar as pessoas que estão reclusas nas penitenciárias para cortar o mato do lado das estradas, carpinar jardim, não. Vamos pegar e vamos colocar a pessoas que estão vivendo em ambiente não recluso, né, para trabalhar. E assim foram surgindo frentes de trabalho e tudo isso no sentido de que você pode, de fato, fazer as políticas keynesianas de bem-estar social acontecer, né? Então os estados vão dar essa lógica e vão começar, então, a deixar um pouco de lado aquela ideia do darwinismo social, né? E vão passar a ajudar as pessoas que estão ali dentro do seu território. E isso vai se dar desde ali dos anos 30, né, esse Estado keynesiano, até os anos 70, né, mais ou menos com a crise do petróleo. E é engraçado, gente, que nesse tempo todo, então, eu tenho aí as guerras acontecendo, Revolução Russa, e os Estados Unidos, para deixar claro que o Estado capitalista de bem-estar social era melhor, inclusive, que o socialismo, que o leste europeu, vai produzir seriadinhos como a Ginny é um Gênio, né, a Feiticeira, que são seriados em que você percebe, né, que as profissões dos esposos trabalhar no exército, ser publicitário, a ideia da casa cheia de eletrodoméstico, as pessoas bem vestidas, aquelas ruas super bem arrumadinhas, ou seja, para demonstrar, para dar o recado aí de que, né, o estado de bem-estar social e o estado capitalista pode sim ser um estado bacana para as pessoas sobreviverem, né? Mais que isso, gente, pica-pau, né? Com a ideia da persistência, né? Pode ver, ele tem as cores da bandeira estadunidense, Superman, Capitão América, Mulher Maravilha, todos eles para demonstrar pontos específicos da sociedade capitalista estadunidense, né? Aí no caso, para demonstrar cada ponto da sociedade, né? Como sendo ela extremamente forte, né? A coisa do pica-pau e da persistência, né? Mulher Maravilha, a ideia de valorizar a mulher, o discurso da mulher, né? Superman, a ideia da força, de que eles eram os melhores, né? E etc e tal. Capitão América é o soldado invencível, né? Então tem toda uma simbologia, toda uma ideologia por trás dessas coisas que vem a ressaltar esse estado de bem-estar social que chega ali nos anos 70 e começa a dar sinais de cansaço. Por quê? Porque gastava-se muito. O Estado, tudo que arrecadava praticamente ia para cobrir essas políticas sociais em prol do povo. E nos anos 70 até a crise do petróleo, né? O que vai acontecer com a crise do petróleo? De um dia para o outro, o barril de petróleo que custava $5 passa a custar por volta de 30 a 40 dólares. Então, todo o dinheiro que era barato no mundo, porque as pessoas ganhavam muito dinheiro ao vender petróleo, e esse dinheiro não tinha onde enfiar. Então eles pegavam e emprestavam a juros baixos para os países como o Brasil, que não tinha dinheiro para bancar o estado de bem-estar social e necessitava. O Brasil estava na ditadura militar, ele tinha que demonstrar alguma coisa de bom para o povo, que não só a repressão. Então esses países pegavam dinheiro, esses petrodólares, e reinvestiam nas políticas sociais. Só que quando o preço do petróleo sobe demais, esses caras que tinham dinheiro guardado vão precisar do dinheiro
para comprar aquela mesma quantidade de petróleo que eles sempre compraram. E qual vai ser a forma de pegar o dinheiro de volta? Aumentando os juros. É a mesma coisa que as Casas Bahia, por exemplo. Se você não paga ela, o que vai acontecer? Ela aumenta os juros, né, para obrigar você a pagar o mais rápido possível. E é isso que esses fundos monetários internacionais, não só a FMI, mas também os grupos que tinham lá em Paris, sediado em Paris, que era um grupo europeu, né, de empréstimo de dinheiro, todos esses bancos internacionais que precisavam de dinheiro vão subir os juros, porque o dinheiro vai escassear e, consequentemente, os países vão se endividar demais, né? Vão começar a se endividar demais. Nesse meio do caminho, né, os Estados Unidos chamam os dirigentes dos principais países dos principais continentes, num resort que chama Bretton Woods, vão se reunir ali e vão fazer o chamado Tratado de Bretton Woods, né? Esse tratado, né, em linhas gerais, seguia a seguinte conversa, né? Gente, nós, em um dado momento, até os anos 30 praticamente, nos retiramos da economia e deu erro, né? Surgiram mentiras, essas mentiras quebraram as empresas que quase quebraram os países. No segundo momento, nós apostamos no estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social não deu certo também, porque está quase nos quebrando. O que nós devemos fazer então? Se tanto mar não dá certo e tanta terra não dá certo, o que nós deveremos fazer? A ideia que vai surgir é a seguinte: vamos chegar no meio do caminho. Vamos ficar no meio do caminho. E esse meio do caminho de nem tanto mar nem tanta terra, que é o neoliberalismo. Então, se no liberalismo o Estado se retirava completamente, no neoliberalismo não, o Estado vai ficar de perto. Se no liberalismo o Estado seguia muito da política do darwinismo social, no neoliberalismo ele vai excluir essa ideia do darwinismo social, mas não vai também fazer das tripas coração no sentido de prover socialmente a vida das pessoas. Então eu fico no meio do caminho. Eu dou as coisas, mas não dou com aquela qualidade que é necessária. E o que acontece hoje em dia se não é isso? Né? Os estados se retiram da economia, mas intervêm, por exemplo, com o dólar, quando o valor do dólar na bolsa de valor está muito alta. É a lei da oferta e da procura. Né? Se eu tenho pouco dólar, o Estado vai lá, joga mais dólar, aí aumenta a oferta, diminui o valor. Então o Estado ele não se retirou de vez, ele vai intervir em momentos chaves. O Estado vai vender as suas empresas. Olha o que acontece, por exemplo, no Brasil. As empresas estatais foram vendidas e hoje já está dentro de um plano, a partir do novo governo, de continuar, ou retomar o plano de privatização, porque o Estado não tem que ter empresa. O Estado tem que ficar de longe gerenciando. Criam-se as agências, como a Agência Nacional de Telecomunicação. Então o Estado não vai mais ser dono das telecomunicações, mas será uma agência que vai regular o setor, que virou negócio. E o mesmo acontece, gente, com todas as esferas da vida, inclusive a educação. Né? A educação, que segundo aí o Althusser vai nos dizer, é o aparelho ideológico do Estado mais importante, porque é dele que se sai a ideologia da classe que está dominando um determinado país, né? Vai ser, de certa forma, tomada a partir de um ponto de vista gerencial. Então, da mesma forma que um bom Estado é aquele Estado que é viável economicamente, uma boa educação é aquela que é viável, né, em termos administrativos. Então, muitas vezes a gente vê um discurso de que a escola está uma porcaria, que a escola não sei o quê, que a escola é isso, que a escola é aquilo, mas a partir de um ponto de vista gerencial. Existem muitas falhas dentro do nosso modelo escolar. Falhas essas que vêm de um modelo educacional lá do positivismo. A nossa escola ainda é positivista. A única diferença é que nós não educamos para a mulher ter o papel de mulher e o homem ter o papel do homem na sociedade.
mas a hierarquia está sendo dada, né? Vocês ficam sentadinhos, o professor fica de pezinho, é o professor que tem que saber de tudo, né? Os alunos, eles são alunos sem luzes, né? Ou seja, é o professor que traz a luz para ele. A ideia do sentado e do de pé traz a ideia da hierarquia e, consequentemente, você vai docilizando os corpos, como Foucault fala. Você cria um ambiente propício a quê? Não a reflexão, mas a possibilidade de se enfiar na cabeça dos alunos desde cedo que tem que respeitar uma hierarquia, que tem que ter um modo de se comportar em lugares determinados, que tem que respeitar aqueles que supostamente sabem mais, que tem que fazer com que então a ordem prevaleça sobre as coisas no sentido de gerar um progresso em termos de conhecimento. Eu estou docilizando os corpos, eu estou fazendo com que os corpos, desde cedo, seja adestrado para que eu consiga viver dentro dessa sociedade que quer, sobretudo, fazer com que as pessoas sigam as regras. E ponto. É isso que a sociedade deseja, né? A sociedade capitalista. Eu tenho uma escola que não quer gerar a reflexão no sentido de apresentar todas as políticas necessárias para discutir gênero. Hoje em dia, inclusive, com essa ideia de escola sem partido, minha gente. É um absurdo, né? Imagine, eu tenho aí maridos que estupram as esposas, pais que estupram filhos, e toda a atrocidade que pode acontecer, gays, né, comunidade LGBT sofrendo, sendo morto, pessoas que dizem que sim, a roupa que a mulher coloca é o que provoca o estupro. E eu não posso trabalhar esses temas dentro de sala de aula. Por que isso? Porque eu não posso, né, trazer essas realidades, porque ao trazer essas realidades, eu demonstro quão falha é a sociedade capitalista, que te entope de trabalho, te entope de tantas coisas, que faz você se desviar daquilo que de fato você deveria estar prestando atenção dentro da sua vida, né? Que cria mecanismos como esses aí da informação, da internet, que faz você, ao invés de ficar trocando ideias sobre coisas que possam lhe trazer um conhecimento mais aprofundado da vida, né? Trocando ideia e brigando por conta de nudes aí do Facebook. Então tem muitas coisas boas dentro desse movimento de internet e tal, mas muitas das coisas que fazemos hoje com a internet, ela acaba bestializando-nos, né? É um fato isso, né? Então, tudo isso é possível por conta de uma escola que está conligada com a burguesia, porque faz parte desse modelo burguês, né? E ao determinar os seus conteúdos, inclusive, a partir do que é aquilo que é importante para um certo grupo social, né, nos faz cada vez mais ficar bestializados. É o que o Bourdieu fala. A partir do momento em que eu me utilizo na educação de coisas que fazem parte de um determinado grupo social, que tem importância para um determinado grupo social, eu estou pego. Eu estou reproduzindo a classe dominante na cabeça daqueles que não fazem parte da classe dominante. Né? Em se tratando de uma reforma do ensino médio, né, que está se configurando aí, pense bem, vai se dar mais valor para o ensino técnico. Ou seja, seremos educados para ser peão. É o que o Bourdieu comenta. Não podemos fazer isso. Uma boa escola não tem que ser pensada só no ponto de vista gerencial do Estado. Uma boa escola, ela tem que ser trabalhada no sentido de trazer temas relevantes e abordar os dois lados da moeda para que o aluno decida por si se ele quer ser mais progressista ou ser menos progressista, né? E alguns aí podem até falar, o professor tentando doutrinar. Não. A escola liberal nós vemos aí no discurso do Estado,
nós vemos na esfera federal, nós vemos nas revistas, nos jornais, nas defesas que aparecem nas grandes mídias. Então eu não preciso ficar aqui falando das ideias de uma escola liberal, porque essas ideias liberais estão em todos os lugares, né? Pensem, por exemplo, na pós-graduação, né? Depois do Tratado de Madrid, um doutorado que tinha 4 anos, 5, 6 anos, passa a ter 4. O mestrado que tinha 3, 4 anos passa a ter 2. Eu tenho a possibilidade de fazer um mestrado profissionalizante. A ideia do profissionalizante é muito complicada se não for levada com cuidado em termos de conteúdos. Porque a ideia do profissionalizante é colocar profissionais no mercado. É colocar pessoas que têm um conhecimento muito mais técnico que reflexivo para dar conta da sua própria vida. Então tudo isso está sendo construído a partir desse movimento neoliberal, né? Por isso que é muito importante, e eu achei de extrema relevância, trabalhar com vocês essa ideia da escola neoliberal, né? Por quê? Porque é dentro dessa discussão que todas essas temáticas aparecem e que nós devemos refletir. Não devemos tomar um ponto de vista apenas e seguir. Não, vamos refletir. Existem pensadores aí que trazem coisas muito interessantes para a gente refletir o que é essa escola. Então, gente, né, a ideia dessa videoaula aqui, desse selfie, é trabalhar justamente isso. Será que, de fato, né, esse modelo neoliberal de escola está trazendo algum tipo de coisa boa? Ou nas palavras que os neoliberais adoram, progresso para as pessoas? Ou está simplesmente tolhindo todo mundo, né, no sentido de se adequar às ideias das classes dominantes? Os 3 autores que eu falei para vocês, que são da abordagem crítico-reprodutivista, né, estão dizendo que sim, essa escola ela não serve, né, ela não tem um movimento ético dentro dela para mostrar de fato o que são as coisas, para que a própria pessoa possa ter a liberdade de não querer o governo que tem, e questionar de forma racional e não sair dando tiro por aí, questionar a educação que lhe é dada, a saúde, o transporte, a forma como se faz política, mas questionar de maneira racional, com argumentos que façam sentido, e não através do achismo. Então é muito importante que vocês leiam com cuidado todo esse conteúdo aí dos críticos reprodutivistas, porque a coisa da docilização dos corpos parem para pensar no que é a vida de vocês dentro da própria universidade. A coisa do que nos ensinam, pense no que ensinavam para vocês. De onde vêm essas cartilhas do Estado de São Paulo? Né? A coisa dos aparelhos ideológicos do Estado, também. A escola, de fato, é um aparelho do mais importante. Por quê? Porque é na escola que eu pego o discurso da classe dirigente e reproduzo e faço as pessoas acreditar que é só aquilo que existe. Não, gente, não é só aquilo, e é isso que nós temos que pensar. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigado, gente. Valeu mesmo e até a próxima, ok?